Bom dia. Relacionamento. Como pode melhorar? Como pode melhorar? Olá, Wellington, bom dia. Bem, ontem fiz alguns stories perguntando sobre relacionamento. Verdade que você escolhe um relacionamento? Verdade que você escolhe estar nesse relacionamento? Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito dessa situação. O que nós vemos, né, muitas vezes? Relacionamentos, como eu disse ontem no history, que 90% das pessoas preferem estar num mau relacionamento a não ter relacionamento nenhum. Como pode melhorar, né? Existem 90% das pessoas preferem estar num relacionamento a não ter nenhum tipo de relacionamento. Por que nós vivemos dentro de um relacionamento sem que esse relacionamento seja legal? Primeiro, que um relacionamento não é feito de uma pessoa, são de uma ou mais pessoas, né? São de duas pessoas. Aqui eu estou falando de relacionamento, não só de casamento, mas de todos os tipos de relacionamento. Como que a gente pode melhorar esse relacionamento entre familiares, entre casais, e que vocês possam entender o porquê certas situações estão acontecendo na sua vida. E eu gostaria de estar compartilhando com vocês coisas das minhas experiências e consciências que eu fui ganhando ao longo desse período. Então, assim, eu namoro meu marido desde os 16 anos. Então, quando eu o conheci aos 16 anos, ele tinha 20, 21 anos. Eu era uma menina. Ele, embora já tivesse 21 anos, ele também tinha uma mentalidade diferente da de hoje. Então, durante esse período dos 16 aos 33 anos, nós passamos por várias transições e várias transformações. E, claro, por vários desafios. E, como todo relacionamento de longo prazo, nós tivemos, sim, momentos de pensarmos em desistir, em fazer outras escolhas. Porém, nós começamos a olhar para aquela situação do tipo, o que mais é possível aqui? Só que antes de entender esse o que mais é possível aqui, nós fomos nos ajustando, né? Tentando criar formas dentro daquilo que essa realidade diz que é compatível com ela, o que você tem que fazer para que isso dê certo. Então, assim, como todo relacionamento alguém tem que abrir mão para que possa dar certo, né? Esse seria o ponto de vista, ok? Então, como que funciona? Essa realidade diz que assim, alguém tem que ceder para que o outro dê certo. Então, foi assim, aos 16 anos, nós começamos a namorar. Nós namoramos 4 anos, até que eu casei. Nesse processo do casamento, eu fui embora para uma outra cidade, né? Nós moramos em Nova Odessa. E quando eu morei nesse local, nessa cidade, quem mora em cidade grande sabe que a vida é muito corrida. A gente não tem muito tempo para socializar, na verdade, né? A gente era da casa pro trabalho, de casa pro trabalho. Ele trabalhava em São Paulo na época, então a gente se via muito pouco. Ele trabalhava em São Paulo, a gente se via 2, 3 vezes por semana. Então, era um relacionamento gostoso, né? Onde a gente sentia saudade, porque não tinha aquela convivência, assim, bem intensa. Então, fomos passando. Claro que foi um processo de ajuste, porque eu era uma menina.
E passei a começar a ficar mais velha, com mais responsabilidade. Para quem não sabe, eu fui criada com os meus avós, né? E o que aconteceu? Muitas coisas nesse período desse relacionamento, eu fui tentando transformar para que eu não tivesse o mesmo padrão de repetição do que havia acontecido com os meus pais, com os meus avós, com as coisas da minha família. E durante muito tempo eu passei eu tenho uma vida de busca de Deus, de oração, né? Antes de vir para o autoconhecimento, tudo que sustentou a minha vida, as minhas escolhas, foi porque eu tinha uma vida de oração, né? Eu tinha algo que eu sempre busquei em Deus as respostas. Eu sempre tive essa questão de saber que existe alguém que tem o poder de transformar toda e qualquer circunstância. O que eu tô querendo dizer para você aqui? Que durante dos 16 anos aos 32 anos, eu tive um ponto de vista, tá? Não é que esse ponto de vista é errado, porém, eu fazia algo pensando nas recompensas que eu poderia ter através daquela atitude. Quantas vezes você tem projeções, expectativas, julgamentos e separações de como a vida tem que ser? Porque se a vida não for como você está escolhendo, você não escolhe. Não sei se você conseguiu me entender. Dos 13, dos 16 aos 32 anos, eu criei um modelo de casamento. Certo? Eu criei um modelo de relacionamento aonde o meu esposo teria que ser exatamente como um dia a minha maravilhosa mente criou que ele deveria ser. E que se ele não fosse exatamente como eu quero, ele não serve. Então, eu passei dos 16 aos 32 anos, passando por processos de ciclos no meu relacionamento entre altos e baixos, aonde eu sempre julguei ele por não estar tendo um bom relacionamento. Eu gostaria que vocês tivessem bastante percepção e aí em alguns detalhes dessa relação que você está tendo, para que você possa entender que provavelmente o seu inconsciente está gerando toda essa desordem que está acontecendo no seu relacionamento. Talvez você seja uma pessoa que não tenha tido apenas um relacionamento, mas vários relacionamentos. Talvez você já tenha casado várias vezes e provavelmente a repetição de situações aconteceram em quase todas as suas relações, se não dizer em todas as relações aconteceram. Por que isso acontece? Porque existe algo no seu inconsciente que está criando isso. Que enquanto você não transmutar, enquanto você não amadurecer com essa experiência, você vai continuar vivendo. Porque o problema não está no outro, o problema está em você. O que você precisa aprender com essa situação que você não está percebendo? Então, o que eu tô querendo dizer com você em relação a relacionamentos? Uma das perguntas que eu fiquei por um período de tempo foi: o que está certo sobre mim que eu não estou percebendo? O que está certo sobre mim que eu não estou percebendo? Porque se eu atraio tudo que eu tenho medo, tudo que eu julgo e tudo que eu sou grata, o porquê que isso está aparecendo na minha vida? Quais são os meus medos? Quais são os meus julgamentos? E pelo que eu sou grato? Você tem clareza sobre essas coisas na sua vida, sobre o seu relacionamento, sobre aquilo que você escolhe para você?
Olha para sua volta, tudo que está acontecendo dessas 3 situações que estão materializando na sua vida, porque os seus pontos de vista criam a sua realidade. E a partir do momento que você reconhecer, você vai começar a fazer as perguntas de como eu posso mudar isso, como pode melhorar, o que mais é possível, o que está certo sobre isso que eu não estou percebendo e que consciência se requer aqui. Embora seja muito nova, nós vamos completar agora este ano 18 anos de relacionamento. Então, por mais que eu seja nova de idade, a gente tem aí todas as situações possíveis e inimagináveis que você possa imaginar que um casamento tenha. Nós tivemos. Nós tivemos, nos fortalecemos e fizemos escolhas, porque escolhas criam. E todos os dias e todos os processos nós temos ajustes para fazer. Porém, hoje eu tenho a seguinte consciência, de que tudo o que eu tenho medo, eu manifesto. Tudo que eu julgo, eu manifesto. E tudo que eu sou grata, eu também manifesto. Então eu tenho aprendido a resignificar todas essas coisas, para que eu possa criar um relacionamento ainda mais grandioso. Porque hoje eu tenho a consciência de que não é mudando de relacionamento que eu vou mudar a situação. Porque primeiro eu preciso olhar para essas dores, para essas situações, para que eu possa ter um relacionamento mais grandioso, mais incrível, além do que eu mais pude imaginar, melhor do que aquele casamento, do que aquela pessoinha que eu criei aqui na minha mente, na minha caixinha da expectativa, das projeções e expectativas. E muitas vezes, o que eu quero dizer assim, como eu fui uma menina, né, que abriu mão de um monte de coisas, né, para poder regar essa relação, eu posso... Para regar essa relação, eu sempre achei que eu merecia mais. Não, porque eu mereço mais, porque eu abri mão da minha família, mudei de cidade para poder morar em outro lugar. Eu mudei de emprego várias vezes para poder fazer com que ele crescesse profissionalmente. Eu mudei de cidade, eu mudei de igreja, mudei de profissão, né? Parei minha faculdade, troquei o meu trabalho, onde eu tinha um reconhecimento, tinha um excelente salário para cuidar dos meus filhos, para ser mãe. Então, todas as vezes que eu fazia isso, eu achava no direito de cobrar a minha relação um reconhecimento melhor, maior, porque eu merecia mais. Então, todas as vezes que você se acha melhor que alguém, que você acha que você é melhor porque você faz algo que a outra pessoa não faz, que a outra pessoa não está reconhecendo isso em você, você entra em julgamento. E o julgamento, ele não traz nada a mais, ele só cria menos. Quando eu julgo que eu mereço mais, eu estou me colocando no local de eu sou especial. Eu sou a magnânima, eu sou a mocinha, isso. E quando nós nos colocamos nesse nível de superioridade, você não é especial, você é essencial. Essa é a diferença. Quando nós temos um relacionamento, seja ele com quem quer que seja, com seus pais, no seu casamento principalmente, você não é especial, você é essencial. Você é essencial para essa relação. Então, se eu sou essencial para essa relação, o que mais é possível aqui que eu não estou identificando? Eu tenho confiança. Quando eu tenho confiança por alguém, eu tenho confiança de que ela vai fazer e não determinar o que eu quero que ela faça. Muitas vezes em um relacionamento, nós queremos que as pessoas supram as nossas necessidades, as nossas carências. Como eu venho de uma família de ausência paterna, né, da ausência do homem na casa, eu fui criada com os meus avós, meu pai
casou de novo, foi morar em outro lugar. Então eu tinha essa carência de pai, né? Então eu queria suprir a carência de pai no meu marido. Ele não é meu pai, ele é meu marido. Então a gente tem que ter muita clareza onde estão os seus traumas. Aonde estão os seus traumas, onde estão as suas expectativas, que você espere que a pessoa supra elas. E nós temos que ter muita clareza nisso, porque o problema não tá no outro, o problema tá em mim. Porque quando eu sinto aqui, eu não sinto fora, eu sinto dentro. Então eu comecei a olhar pra mim e a me perguntar o que está certo sobre isso que eu não estou percebendo. Que consciência se requer aqui? Como eu posso mudar isso? A gente precisa a ter clareza sobre quem nós somos, para que a gente possa verdadeiramente estar num bom relacionamento. Nós temos muitas coisas de controle. Quantos controles você quer criar nessa relação que o outro seja como você quer? Isso não funciona. Não funciona. Porque a pessoa é como é e você não muda. Você não consegue mudar ninguém. E isso gera separação entre vocês, gera mediocridade, né? Quantas vezes você determinou que, tipo, eu vou ensinar a alguém ser assim e isso não funciona? Não funciona. Então, nós temos a confiança, a vulnerabilidade. O que é a vulnerabilidade? A vulnerabilidade, durante muito tempo, eu me senti a Mulher Maravilha. Eu não demonstrava essa carência afetiva, essa carência familiar, essa necessidade desse preenchimento, da necessidade de, tipo, existe um livro que chama 5 Linguagens do Amor. A minha linguagem é palavras de afirmação. Se tiver um chaveco bom, levem. Como pode ser mais divertido. Eu tenho palavras de afirmação. E o meu marido é atos e serviços. Ele não é uma pessoa que fica me falando, você é linda, você é inteligente, você é determinada. Não, ele é totalmente atos e serviços. O que ele faz pra me agradar? Ele faz uma boa comida, ele supra as necessidades da casa, ele procura sempre estar coisas na matéria. Ele tá sempre procurando algo na matéria pra me mostrar que ele se importa. Esse é o jeito dele. Só que durante muito tempo eu não consegui perceber isso. Durante muito tempo eu percebia negligência, eu achava que ele era indiferente, que ele não me reconhecia, que ele tava nem aí, que ele não me merecia. E aí, sabe, você fica lá orando pra Deus mudar o outro. Gente, Deus não muda ninguém. A pessoa é como ela, muda se ela quiser mudar. Você pode fazer jejum, oração, propósito, subir no monte, acender vela. O que você quiser fazer, não vai mudar. Porque o outro é como é. Por isso que Deus deu algo maravilhoso chamado livre-arbítrio. E nisso Deus não mexe. Então, todas as vezes que eu passei durante todos esses anos em oração, em jejum, em todas essas outras coisas que eu falei pra vocês, aonde eu tinha a expectativa que ele fosse mudar, na verdade Deus estava me mudando, me fortalecendo, me transformando, elevando as minhas energias para que eu possa aprender a conviver com ele. Obrigada, Wellington. O Wellington tá falando que meu marido tinha que me elogiar assim, porque ele ganhou um presentão abençoado. Obrigada. Mas ele tem essa dificuldade de verbalizar, né? De falar. E às vezes é muito normal das pessoas não conseguir se comunicar e falar isso. Às vezes ela não é nem, vou dizer, orgulho, não sei. Tem pessoas que têm essas dificuldades de expressar.
Por isso que eu falo para vocês, comprem esse livro, As 5 Linguagens do Amor. Vocês vão começar a entender como que vocês funcionam. Temos também, eu fiz uma live outro dia que fala sobre as 5 sensações básicas do desenvolvimento neurológico, que também é uma questão da característica, você vai entender como o outro é e aprender a estar na permissão. Porque enquanto você não se conhecer e não conhecer como seu parceiro funciona, vocês vão ter um relacionamento medíocre. Vai viver um relacionamento medíocre porque você vive um relacionamento baseado em perspectiva, em expectativa, porque eu escolho que ele seja como eu quero, tá? Projeção é ficar criando ilusões de que o outro vai fazer. Por exemplo, meu marido não me dá flores. Não adianta eu ficar aqui pensando que nós vamos fazer um aniversário de casamento e que, de repente, vai chegar um buquê de rosas vermelhas na minha porta, porque não vai chegar. Não fica criando projeção para uma pessoa que você sabe que ela vai fazer. Não fica aí na ilusão, né? Você fica aí de ilusão, vive de mentira. Vai sim, Ju, vai ficar gravado. E então, você fica de expectativas, projeções, separações, julgamentos, né? Porque como o outro tem que ser, porque ele tinha que ser assim, ele tinha que ser mais carinhoso, ele tinha que ser mais romântico, ele tinha. E aí, o que aconteceu? Quando você fica só ele tinha, o que acontece? Separa, dá tilt, perde a graça, dá preguiça. Fala pra mim se um relacionamento é onde você fica, você isso, você aquilo outro. O que você tá criando? Separação e julgamento. Você não tá criando nada além daquilo ali. Então, obrigada, Ju. Legal. Então, quando você fica na confiança, confiar é que a pessoa é como é e tá tudo bem e você não tem que querer mudar ela. Isso é confiança, é confiar que ela vai fazer e não determinar como você quer que ela faça. A gente usa muito o exemplo do o marido faz xixi na tampa do vaso e você ficar na sua mente que eu vou ensiná-lo a não fazer xixi no vaso. Se você confiar que ele não vai, que ele vai fazer, tá certo, é isso aí que você vai ter, ele vai fazer. Até o momento que ele não querer mais, tá? Então a confiança é saber que o outro é como é e que ele não vai fazer o que você quer. Do jeito que você quer. É confiar que ele vai fazer se ele escolher fazer na maneira que ele quiser fazer, na hora que ele quiser fazer. Isso é confiar. A honra. Honrar a pessoa é ter respeito por ela. Quando você tem respeito por uma pessoa, você aceita ela como ela é. Tá? A permissão. Ter permissão da outra pessoa. É baixar todas as suas barreiras, todas as expectativas. Ai, desculpa. Permissão, aceitar o outro como ele é. Vulnerabilidade. Vulnerabilidade é você não ter tudo resolvido. É você não mostrar as máscaras, né? Criar barreiras, eu sou forte, eu sou poderosa. É você chegar em um momento e falar assim, poxa, amor, hoje eu queria tanto um carinho. Hoje eu tô me sentindo tão cansada. Poxa, eu queria tanto um abraço, me dá um abraço, eu queria tanto me sentir protegida, né? Eu tenho me esforçado tanto, tenho sido tão forte, só que às vezes eu gostaria muito que você me aconchegasse no seu abraço, né? Quantas vezes a gente tem o orgulho, a vaidade e a gente não mostra essa vulnerabilidade, a gente mostra que tá tudo bem, que tá tudo resolvido, eu sou a super poderosa, né? E não é, gente. Tem momento que a gente não tá essa coisa toda. Tem momento que a gente tá vulnerável, que a gente tá triste, que alguma coisa aconteceu que magoou, que alguma coisa não saiu como a gente escolhia. E é você baixar as barreiras e mostrar essa vulnerabilidade. E principalmente ser grato. Quando eu sou grato por alguém, eu simplesmente sou grato pela pessoa estar ali na minha vida. Como ela é. Independente do que ela faça ou que ela deixe de fazer por mim, independente de como ela é ou ela deixa de ser, eu simplesmente sou grato por ela estar na minha vida pelo tempo que eu a tenho. Você consegue ser grato pela pessoa que está do seu lado? Você consegue reconhecer a grandeza, a essencialidade dela na sua vida? É possível você ter clareza disso ou você tá no julgamento?
eu mereço mais, eu preciso mais, eu faço tanto e ninguém me reconhece, ninguém me percebe. Como que tá aí? Você tá no julgamento ou você tá na permissão? O que eu quero dizer pra vocês? Que se eu não tivesse chegado a este nível de autoconhecimento, e falo pra vocês, eu ainda estou no processo de desintoxicação. Eu comecei a usar as ferramentas de Access Consciousness há apenas um ano, vai fazer um ano em novembro, aonde eu conheci as ferramentas e tenho auto-aplicado na minha vida. E a cada dia eu venho desenredando coisas das quais eu nem imaginava que existiam dentro de mim. São marcas que é a cada dia vira uma chave, a cada dia eu percebo algo novo, algo que precisa ser melhorado. Vou falar para vocês que eu deixei totalmente de criar expectativas, não. Mas quando eu começo a criar um conto de fada, seja qual ele que seja na minha vida, eu falo, hello, destrói e descria toda expectativa, projeção, atualiza o que mais é possível, como dou a volta nisso, como pode melhorar. Em fevereiro desse ano, foi quando eu fiz a minha classe de fundamento. E depois que eu saí da classe de fundamento, eu passei por um longo período me perguntando o que está certo sobre mim que eu não estou percebendo. O que está certo sobre mim que eu não estou percebendo. E aí várias coisas começaram a aparecer. Várias coisas começaram a aparecer na minha vida. De limitações, de traumas, de julgamentos, de expectativas e projeções que eu tinha sobre o que era um bom relacionamento. Sobre coisas aonde eu me colocava num pedestal que eu achava que eu merecia mais. Que eu merecia mais, sempre mais. E eu comecei a entender que não existe quem está acima ou quem está abaixo. Todos nós somos essenciais. E que estamos todos no processo evolutivo. Não é porque eu sou hoje facilitadora de barras de Access que eu vou chegar aqui e vou falar para vocês, olha, minha vida é perfeita, tenho tudo resolvido, tá tudo sob controle. Não, não está. Eu estou num processo. Existem dores que doíam antes que hoje não dói mais. Entende? E vai ter momentos assim que vai vir. Então, o que acontece? Então, todas as vezes que algo se repete na sua vida é porque você ainda não aprendeu com aquela situação. Então, se algo está acontecendo, vamos supor, no seu relacionamento, você vive um relacionamento, vamos dizer, abusivo. Quais os pontos de vista que você tem sobre um relacionamento abusivo? O que você criou inconscientemente que está te mantendo nesse relacionamento abusivo? Eu cresci com o meu avô, pai da minha mãe, falando coisas meio bem pesadas assim para minha avó materna, sabe? Ela saía muito cedo de casa para trabalhar e ele era muito ofensivo com ela, falava coisas assim muito duras. E ela saía para trabalhar e ele falava assim coisas bem tristes, sabe, de se ouvir. E aquilo ficou no meu inconsciente. Entendeu? Então eu sempre falei, eu não vou aceitar isso, eu não vou aceitar esse tipo de relação. E inconscientemente eu criei um padrão de repetição, né? Não com palavras, mas com atitudes, com olhares, com desconfianças que me geraram novamente essa questão de repetição. Então eu quero que você, assim, eu gostaria muito que eu tenha sido clara com vocês pelo aquilo que vocês estão vivendo. Lista aí tudo que você tem medo, tá? Eu tenho medo de um marido alcoólatra. Eu tenho medo de ser abandonada. Eu tenho medo de ser rejeitada. Eu tenho medo de ser traída. Eu tenho medo de não ser aceita pela família do meu marido. Eu tenho o trauma da separação dos meus pais. Eu tenho trauma de ser abandonado pela minha mãe. Tudo, não sei quais são os seus medos, quais são os seus julgamentos. Os julgamentos, gente, o julgamento é o pior. Sabe aquela coisa que você fica olhando a vida da amiga?
que você fala assim, nossa, coitada da fulana, por que a fulana aceita isso, né? O fulano tal, não sei o que, lá. Se prepara, porque quando a gente faz assim, tem mais 4 voltado para você e a conta vai chegar. Porque a gente atrai tudo que a gente julga, tudo que a gente tem medo e tudo que a gente é grato. Então, pelo aquilo que você quer atualizar na sua realidade, no seu casamento, eu sempre falo que uma das ferramentas das classes de Axis é estar na pergunta. A pergunta empodera e a resposta desempodera. O que é isso, estar na pergunta? A pergunta, ela vai trazer uma nova energia para os seus pensamentos, para aquilo que está acontecendo com você. Porque vamos supor assim, vou dar um exemplo. Você tá lá lavando a louça. E você começa a imaginar algo ali na sua cabeça. Tipo, você teve uma briga com seu marido no dia anterior, ele tá no trabalho, e aí ele tá lá no trabalho trabalhando e você tá em casa, limpando a casa, lavando a louça e você fica pensando naquela briga. Aí você fica pensando num monte de resposta que você pode dar pra ele, ou você fica pensando num monte de coisa que você vai fazer quando ele chegar, né? Aí você fica só aquilo, a cabecinha fica lá, pá. Fala pra mim se você vai pensar coisa boa. Não, você só vai pensar meleca. E aquela meleca vai crescendo. Então, todas as vezes que você se pegar pensando, porque se você tá pensando, você tá usando a sua mente lógica. A sua mente lógica, ela só cria mais do mesmo. O que é criar mais do mesmo? A sua mente lógica, ela só cria algo que já existiu nessa realidade. Algo que você já viu em algum lugar e você vai repetir isso. Você vai ver um padrão de repetição. Aí você vai fazer, usou a mente lógica. Então, quando você fica na pergunta, a pergunta ela vai bloquear os seus pensamentos, todo aquele pensamento de piscininha de merda que você tá criando, de julgamento, de separação, de expectativa, ou projeções, ele vai bloquear esses pensamentos. E aí você vai ficar na pergunta. Várias perguntas, existem várias perguntas que eu sempre faço aí, como pode melhorar, o que mais é possível, como dou a volta nisso, que consciência se requer aqui que eu não estou percebendo, o que mais tem disponível aqui, né, o que está certo sobre mim, que consciência, o que eu posso acessar aqui. Então, quando você fica nas perguntas, as perguntas elas vão te abrindo um novo horizonte, elas vão clareando as suas ideias e vai te dando novas possibilidades. E o que é essas novas possibilidades? A consciência, ela vem instantaneamente. O que é vem instantaneamente? Sabe aquela coisa quando eu te pergunto assim, a quem pertence isso? Né? E aí você tem algo imediato. Quando vem algo imediatamente na sua mente, essa é a consciência. Essa é a decisão, é a escolha que você tem que tomar. Quando você tem que pensar, não é mais consciência, é mente lógica. Pensou, você saiu da consciência. Então, a consciência é aquela ideia que vem instantaneamente, é algo que vem sem esforço, é algo que vem e fala, uau, como eu nunca pensei nisso antes, uau, é isso, é aí. É aquele negócio do vira-chave. Então, as perguntas, ela vem trazer essa energia para sua vida, ela vem trazer essa energia para as possibilidades que funcionam para você. Então, ficar na pergunta, ela atualiza uma nova realidade em você. Gente, eu já fechei a porta da minha casa umas 5 vezes. Porque eu sou mãe, estou trabalhando em home office com 2 lindas crianças, tá? Então, tenham paciência que nós vamos conseguir concluir. Eu até faço umas lives de manhã, o pessoal fala, Andressa, é muito séria, né? É que com 2 é bem, assim, complicado conseguir manter uma concentração. Eu espero que vocês estejam entendendo o meu raciocínio e que vocês possam entender que tudo que está vibrando na sua vida hoje, que tudo que está se materializando nos seus relacionamentos hoje tem muito a ver com os seus pensamentos, com os seus traumas, com suas limitações e com seus julgamentos e com a sua gratidão. Então, se você quer criar um relacionamento mais incrível, mais grandioso, primeiramente eu preciso desenvolver esse relacionamento comigo mesmo. Comigo mesmo, eu preciso me aprender a relacionar comigo e depois com os outros. Então, continuando a questão das perguntas. As perguntas, elas trazem essa clareza, elas tiram você de um estado de trauma e drama, de limitação e te levam para um estado de mais possibilidades, de infinitas possibilidades de uma vida que verdadeiramente funciona para você. Outra coisa que nós, mulheres, fazemos muito
É trocar ideia com as amigas. Poxa, amiga, você viu? Ai, olha, amiga, aconteceu isso aqui, papapá, e a gente fica, sabe? Contando pras amigas, pedindo a opinião das amigas. Aí a gente fica tentando fazer a validação do ponto de vista das pessoas pra gente escolher a partir do ponto de vista dos outros. Então, por isso que a gente fala a realidade de quem você tá validando pra criar essa realidade na sua vida hoje. Como seria você parar de perguntar para os outros o que os outros fariam, o que os outros acham e verdadeiramente atualizar uma realidade diferente na sua vida a partir do seu ponto de vista de uma vida que verdadeiramente funciona para você? Quem sou eu? Como eu gostaria que fosse minha vida? Se eu estivesse vivendo a minha vida, o que eu faria? O que seria divertido para mim fazer? Essas são algumas das perguntas para que você possa ganhar consciência de quem você é e de uma vida que verdadeiramente funciona para você. Porque a partir do momento que você tiver clareza do que funciona para você, aí você começa a ter clareza de o que funciona para uma relação e criar essa relação. Então, se você hoje pudesse escolher diferente, o que você escolheria? Fica na pergunta. Faça perguntas sobre esse relacionamento, do que mais é possível, o que você não identificou que é possível. Pergunte se verdadeiramente você escolhe um relacionamento. Quais as ilusões que você está criando aí, as projeções, expectativas e definições que estão te impedindo de receber, de estar na permissão dessa relação e criar algo mais grandioso. Lembre-se sempre, confiança, honra, permissão, vulnerabilidade e gratidão. 5 elementos para um excelente relacionamento. 5 elementos para um excelente relacionamento. Como pode melhorar essa relação? Confiança, honra, vulnerabilidade, permissão e gratidão. Pratique isso. Hoje vocês estão ganhando uma informação. Eu tenho uma informação, aí eu coloco essa informação em prática. Quando eu começo a praticar, eu ganho conhecimento. Quando eu ganho conhecimento através da prática, eu vou desenvolver uma sabedoria. Então, quando eu desenvolvo a sabedoria, quando eu transmutei, quando eu ganhei uma informação e quando eu consegui criar algo grandioso a partir daquele ponto de vista. Estou fugindo de um dos filhos, porque ele está cantando no meu quarto e eu não consigo concentrar. Aí ele vem atrás, ó. Como pode melhorar? Então, queridos, criem algo além dessa realidade para sua relação. Primeiramente, olhe para você, para depois você querer exigir do outro. Então, se você, lindo ser, tá aí no nível, né, no patamar que eu estou, né, eu mereço mais, eu sou mais, olha mais para mim, me honra, me valoriza. Primeiro olha para você, se honre você, se ame você, confie em você, permita você. E depois para o outro. E todos os julgamentos que você tem sobre o outro, como o outro tem que ser, todas as projeções e expectativas, agora você possa destruir e descriar. E criar algo mais grandioso. Deixa eu achar aqui algo para vocês, pra gente poder finalizar isso daqui. Andressa, como que eu posso ganhar mais consciência? Como que eu posso me libertar dos meus traumas? Como que eu posso... Às vezes eu não sei, eu não conheço o que está me limitando, eu não sei por que isso está acontecendo na minha vida. Eu não sei por que isso tá me causando tudo isso. Eu também não tinha consciência de que essas coisas do passado interferiam na minha vida, nas minhas escolhas, né? E que isso estava impedindo eu de viver uma totalidade. Então, como que eu consegui acessar essas coisas? Como eu tenho conseguido criar isso na minha vida? Correndo as minhas barras. Eu corro as minhas barras toda semana. E isso fortalece muito a minha conexão comigo mesmo e expande demais o meu autoconhecimento. Hoje eu não preciso das pessoas falando pra mim o que é certo e o que é errado. Hoje eu consigo identificar quais são as minhas polaridades e os lugares que eu preciso de transformação, né? E como seria você também começar a abrir os seus olhos pra você, pra quem é você e pro que tá certo sobre você e como você pode melhorar.
Então, o relacionamento é isso. São os 5 elementos para que você possa ter um bom relacionamento e melhorar. E acima de tudo, seja verdadeiro. Quem vive de mentira não pode receber. Se você não estar mais nessa relação, se a sua energia não está mais nessa relação, ou você chama ela de volta, ou amado, abre mão e vai embora. Porque a sua energia, você está aonde a sua energia está. Não adianta você estar preso num relacionamento com seus pensamentos em outra pessoa, em um outro lugar, em um outro momento, em qualquer coisa. Você está aonde a sua energia está. Então, fique atento aí aonde você está nos seus pensamentos, né? Para que você possa ser muito verdadeiro com você mesmo, principalmente com você mesmo, e receber com totalidade. E o que mais é possível? Vou deixar aqui algumas perguntas para vocês poderem começar a ganhar clareza sobre o autoconhecimento e começar a criar aí algo novo. Escreva num papel todos os seus medos, todos os seus traumas, todas as suas limitações, todos os seus pontos de vistas, para que você possa começar a criar algo novo nessa relação e destruir e descriar todos esses traumas, todas essas limitações e criar algo mais grandioso, porque você atrai tudo que você tem medo, tudo que você julga e tudo que você é grato. Tá bom? Então, como pode melhorar? O que mais é possível? Como criei isso? O que eu sei que estou fingindo não saber ou negando que sei? O que está certo sobre isso que não estou percebendo? Quais as infinitas possibilidades para o meu relacionamento? Quem sou eu e que grandiosas e gloriosas aventuras eu terei? Que energia generativa, espaço e consciência posso ser que permitiria a Andressa ou a você criar um relacionamento mais incrível? Se eu escolher esse relacionamento ou ficar nesse relacionamento, como será a minha vida daqui 5 anos? Se eu não escolher, o que será a minha vida daqui 5 anos? Que outra escolha tenho aqui que ainda não reconheci? Como posso ser mais grandioso hoje do que fui ontem? Como posso me sobrecriar hoje com total facilidade? Façam essas perguntas, fiquem nas perguntas, regulem os seus pensamentos, façam isso, exercitem o seu cérebro, sua mente. A sua mente é o sistema regulador da sua realidade, então tudo que você pensa se materializa. O que você está pensando sobre essa relação? Quais os julgamentos que você tem sobre essa relação? Quais as expectativas e projeções que você tem sobre essa relação? E possa atualizar isso. Procure uma ajuda de um profissional, procure alguém que possa ser contribuição para você. Mas você, como ser infinito, você sabe uma vida que verdadeiramente funciona para você. E essas perguntas irão te contribuir para ter mais clareza sobre essas escolhas e criar algo mais grandioso. Entenda sempre que nós temos o livre arbítrio. Você não muda ninguém. Você só muda você mesmo, porque tudo que eu sinto dentro, não sinto fora. Então, o que está certo sobre mim que eu não estou percebendo? Sobre mim que eu não estou percebendo, porque tudo que eu sinto dentro. Então, o que está aqui que eu não estou aceitando no outro? Eu até usei antes de entrar na live, eu estava conversando com um amigo e a gente estava conversando a respeito disso, né? E você conhece quais são as suas sombras? Você conhece quais são os espinhos da sua carne? Eu tenho alguns espinhos, acho que todo mundo tem, né? Aquela coisa que a sua carne assim, grita, que fala, né? Que você fala, opa, se controla, né? Que é a sua carne, seu instinto, seu lado escuro, seu lado o errado, né? Que, por exemplo, o errado é o seu julgamento. Sabe quando você olha pra uma pessoa e você fala assim, nossa, como fulana é arrogante. Nossa, você vê como a fulana trata o marido dela, como ela é mal educada. Nossa, você vê como a fulana é soberba. Ai, você vê como a fulana é isso. Então, todas as vezes que você reconhece o errado de alguém, esse alguém veio pra te lixar. Esse errado, esse julgamento que você tá vendo no outro, é algo que precisa ser tratado aí em você. É a sua sombra. Porque se eu tiver a capacidade de reconhecer no outro, é porque tá aqui.
Então, o que está certo sobre esse julgamento que eu não estou percebendo? O que eu preciso prestar atenção aqui, nesse meu ponto de vista? Por que o outro me incomoda tanto? Porque ele é a sua sombra. Porque ele é você. Ele é um espelho de você. Por isso que ele te incomoda tanto. E aí você, como você tem, talvez, vamos dizer, o domínio próprio, ou a consciência de não ser assim, ou que você luta tanto para não ser aquilo, então você acha que ele é errado, porque você se julga melhor, porque você consegue se controlar. Né? Eu consigo me controlar. Olha como eu sou doce, olha como eu sou gentil, olha como eu sou uma boa esposa, olha como eu sou uma boa mãe, olha como eu abri mão disso, daquilo outro. Por que a fulana não faz isso? Nossa, você viu a fulana? Né? Ou por que ele não é assim? Porque todas as vezes que você se julga, todas as vezes que você vê o defeito em alguém e você olha pra você, você se coloca numa posição de especial. Eu preciso de mais, eu mereço mais. E você não é especial, você é essencial. Somos todos essenciais. E cada um está no processo que precisa estar. E como que eu posso contribuir para que o outro também alcance essa maturidade, para que o outro possa aprender também a lidar com todas essas coisinhas que precisam ser melhoradas no processo evolutivo dele. Então, que você possa ter hoje um lindo dia e que essas perguntas possam contribuir para outras áreas da sua vida. E eu vou precisar encerrar porque os meus super-heróis já acordaram e estão em total ação. O meu super-herói Pedro, olha lá, como pode melhorar. Dá um beleza aí, Pedro. Joga uma beijoca. Esse é o meu super-herói Pedro, minha sombrinha. E agora, fiquem com Deus, que vocês possam ter um relacionamento mais grandioso e que juntos podemos contar muitas coisas, muitas restaurações e muitas novas possibilidades. E que vocês possam ser verdadeiros em tudo. E não pense que se eu mudar de relacionamento, verdade que eu vou mudar essa situação na minha vida ou será que essa situação vai continuar se repetindo para mim? Verdade que eu escolho um relacionamento? O que eu amo sobre esse relacionamento? O que me mantém preso aqui? Quais as recompensas e não recompensas que eu tenho? O que eu amo sobre isso? Como eu criei isso? E o que mais é possível? Essa pessoa é contribuição para a minha vida e para o meu viver? Fique nas perguntas, essas e outras perguntas aí durante a live. Pega um caderninho da consciência, gente. Pega o caderninho da consciência, pega todas essas perguntas que eu faço para vocês, todas essas dicas, passa para o papel, passa porque nós precisamos trabalhar nossa mente, nossa visão e nosso sinestésico. Nosso cérebro, ele não entende palavras, ele entende imagens. Então, começa a visualizar tudo aquilo que você escolhe para essa relação, quanta contribuição eu posso ser, como eu posso melhorar isso, né? Como eu posso melhorar isso. Não é como ele pode melhorar, é como eu posso. Como eu posso mudar isso? O que mais tem disponível aqui que eu não estou percebendo? Entendeu? Entendeu a situação? É como eu posso, não como o outro pode, porque o que eu sinto aqui, não sinto lá. Que está certo sobre isso e vamos que vamos. Segue o baile e entenda que quando você ora, quando você medita, quando você busca o autoconhecimento, quando você busca todas essas coisas, quando você lê a Bíblia, a Bíblia é uma inspiração, uma palavra de refrigério, de força, de confiança, de esperança, de direcionamento para as nossas vidas, de como ser, de como agir, né? Não porque é o certo e errado, não, é porque eu sou um ser humano e eu escolho uma vida de infinitas possibilidades, eu escolho ser contribuição, eu escolho ser melhor hoje do que eu fui ontem, tá aqui, nós fizemos a pergunta, como posso ser mais grandioso hoje do que eu fui ontem? É essa a nossa existência, eu escolho ser mais grandioso hoje do que eu fui ontem, é só isso que eu escolho, eu não quero ser mais grandioso hoje do que eu vou ser daqui 20 anos, não, é um dia de cada vez, viva um dia de cada vez, leia a Bíblia, leia bons livros, faça meditação, faça as perguntas, se conheça. Porque quando eu me amo,
Quando eu tenho gratidão, honra, vulnerabilidade, permissão por mim, eu sou capaz de criar todos e quaisquer relacionamentos, sejam eles íntimos ou não. Então, elimine todas as expectativas, projeções, separações e julgamentos de como a vida tem que ser, ou como o outro tem que ser, ou como as circunstâncias têm que ser, que não te permite receber a vida que está disponível para você. Você já parou para pensar que talvez existe algo mais grandioso do que os seus mais incríveis sonhos disponíveis para você e você não está acessando por causa que os seus julgamentos te impedem de receber com total facilidade, alegria e glória? Pensa nisso e tenha um lindo dia de infinitas possibilidades. Um beijo.